Às vezes, é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa. Esta é a história de como um homem que tinha o mundo nas mãos acabou descobrindo que a riqueza verdadeira estava onde ele menos esperava. Capítulo 1. O Império de Gelo. O som dos sapatos italianos de couro legítimo ecoava pelos corredores de mármore da corporação Montebello como um martelo batendo no destino de centenas de funcionários. Ricardo Montebello, 42 anos, caminhava com a postura de quem nasceu para comandar. Ombros eretos, queixo erguido e aquele olhar gélido que fazia até os executivos mais experientes tremerem nas reuniões. Naquela manhã de terça-feira em São Paulo, o céu estava carregado de nuvens cinzentas, mas nada se comparava à tempestade que Ricardo estava prestes a desencadear no 302º andar do edifício que levava seu sobrenome. Convoquem todos para a sala de reuniões. Agora! A voz dele cortou o ar como uma lâmina, fazendo a secretária Patrícia quase derrubar o café que segurava. Sim, senhor Montebello. Todos os departamentos? Todos. E não me façam repetir. Em 15 minutos, 43 funcionários estavam espremidos na sala de vidro, o nervosismo palpável no ar. Ricardo entrou como um general entrando em campo de batalha. Ajustou o nó da gravata Hermès e começou. Vou ser direto. A empresa está passando por uma reestruturação. Traduzindo para vocês que não têm MBA, demissões em massa. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Mães de família, pais que sustentavam filhos na universidade, jovens recém-formados, todos ali sabiam que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. A lista já está pronta. 40% de vocês não voltam amanhã. Recursos humanos têm os nomes. Uma mulher na primeira fileira levantou a mão tremendo. Era Conceição, 54 anos, faxineira há 20 anos na empresa. Senhor Ricardo, eu posso saber se... Silêncio! Ricardo bateu o punho na mesa. Não vim aqui para ouvir lamúrias. Vim comunicar uma decisão empresarial. Quem não consegue se adaptar ao mercado fica para trás. É assim que o mundo funciona. Conceição baixou a cabeça, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto enrugado. Ao lado dela, João, segurança noturno de 48 anos, cerrou os punhos tentando controlar a raiva. Com licença, doutor. João se levantou. Mas isso não é justo. A empresa teve lucro recorde no último trimestre. Vi nos jornais. Ricardo sorriu friamente. Ah, o segurança virou consultor financeiro? Que interessante. Para sua informação, meu caro especialista, lucro não é caridade. É resultado de decisões difíceis que pessoas como você jamais entenderiam. A tensão na sala era sufocante. Ricardo continuou. Vocês querem saber a verdade? A maioria de vocês é facilmente substituível. Um estagiário faz o trabalho de 3 veteranos pelo preço de meio salário. É matemática simples. Naquele momento, algo mudou nos olhos das pessoas presentes. O medo se transformou em desprezo. Conceição parou de chorar e fitou Ricardo com uma intensidade que ele jamais havia visto nela. O senhor pode demitir meu corpo, Dr. Ricardo, mas não pode demitir minha dignidade. E o senhor um dia vai precisar da caridade de alguém. E torço para que essa pessoa tenha o coração maior que o seu. Fora! Todos fora da minha sala! Quando o último funcionário saiu, Ricardo se serviu de um uísque escocês de 30 anos e contemplou a vista de São Paulo através dos vidros blindados. Lá embaixo, as pessoas pareciam formigas, e ele se sentia como um deus observando do Olimpo. Se ao menos soubesse que em 3 meses ele estaria entre essas formigas, implorando por um prato de comida. Capítulo 2. A queda do Império. 6 semanas depois da demissão em massa, Ricardo acordou no seu penthouse de 400 metros quadrados com uma ressaca que não era apenas do Macallan que havia bebido na noite anterior. Era a ressaca de uma vida inteira de arrogância que estava prestes a cobrar seu preço. O telefone tocou às 6h30 da manhã. Era Marcos, seu advogado e único amigo que restara. Ricardo, temos um problema muito sério. Que problema agora, Marcos?
Os acionistas estão reclamando do corte de custos? Não, Ricardo. É sobre o Ministério Público. Eles abriram uma investigação sobre sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e apropriação indébita. Suas contas foram bloqueadas. O copo de cristal que Ricardo segurava escorregou de suas mãos e se estilhaçou no chão de mármore italiano. O que você está dizendo? Estou dizendo que você está sendo investigado por crimes que podem te levar à prisão por 20 anos. E tem mais. Descobriram que seu contador estava desviando dinheiro há 5 anos usando sua assinatura digital falsificada. Ricardo sentiu o mundo desabar. Isso é impossível. Eu mesmo verificava todas as transações importantes. Aparentemente não todas. Rodrigo Castellan, seu contador, confessou tudo em delação premiada. Ele está acusando você de ser o mandante. O sangue de Ricardo gelou. Rodrigo era como um irmão para ele. Trabalhavam juntos há 15 anos. Marcos, você precisa me ajudar. Transfira minha grana das contas no exterior. Preciso contratar o melhor escritório de advocacia do país. Ricardo, não há contas no exterior. Rodrigo limpou tudo. Os 240 milhões que você pensava ter guardado desapareceram. O penthouse de repente pareceu uma prisão. Ricardo correu até o computador e tentou acessar suas contas bancárias. Em 48 horas, Ricardo Montebello passou de multimilionário a mais um desempregado de São Paulo. Seu apartamento será penhorado na sexta-feira, disse Marcos ao telefone no dia seguinte. Você tem 72 horas para sair. E o escritório? A empresa? Falência decretada. Os funcionários que sobraram estão processando você por direitos trabalhistas não pagos. A dívida trabalhista já passou de 8 milhões de reais. Ricardo desligou o telefone e se olhou no espelho do banheiro. Pela primeira vez em 42 anos, viu medo em seus próprios olhos. No sábado de manhã, com 2 malas de roupas de grife e 2.000 rudailes no bolso, Ricardo saiu do prédio onde havia morado por 10 anos. O porteiro, que sempre o cumprimentava com reverência, nem olhou em sua direção. A queda tinha apenas começado. 3 meses depois, Ricardo estava irreconhecível. A barba por fazer havia crescido. As roupas de grife estavam sujas e rasgadas. E o cheiro... Bem, banho havia se tornado um luxo. Ele estava sentado na calçada da Rua Augusta, observando as pessoas passarem correndo, todas com seus problemas particulares, ninguém notando o homem que um dia comandou um império de 500 milhões de reais. Moço, tem um trocado aí? A voz saiu rouca, quase irreconhecível. Era a primeira vez que Ricardo pedia esmola. A mulher de meia-idade que passava nem olhou para ele, acelerando o passo como se pobreza fosse contagiosa. Fazia 2 dias que ele não comia nada além de sobras que encontrou no lixo de um restaurante. A fome era uma sensação nova, desesperadora, que consumia não apenas o corpo, mas também a alma. Foi quando ela apareceu. Oi, tudo bem com você? Ricardo ergueu os olhos e viu uma mulher negra, por volta dos 50 anos, segurando uma marmita ainda quente. Havia algo familiar naquele rosto, mas ele não conseguia identificar o quê. Você parece faminto. Quer um pouco de comida? Eu não sou mendigo, murmurou Ricardo, o orgulho ainda lutando contra a necessidade. A mulher sorriu com gentileza. Não disse que era. Disse que parece faminto. Todo mundo precisa comer. Ela se sentou ao lado dele na calçada, abriu a marmita e o cheiro de arroz, feijão e frango assado fez o estômago de Ricardo roncar audível. Pode comer, filho. Tenho mais em casa. Pela primeira vez em meses, Ricardo comeu uma refeição quente. A cada garfada, sentia lágrimas querendo escapar. Não era apenas fome. Era gratidão misturada com humilhação. Como você se chama? Perguntou a mulher. Ricardo. Ele quase disse o sobrenome, mas se lembrou de que Montebello agora era sinônimo de escândalo nos jornais. Eu sou Conceição. Prazer em conhecer você, Ricardo. Conceição. O nome ecoou na mente dele como um sino. Lentamente as memórias começaram a se formar. A sala de reuniões. A demissão em massa. A mulher na primeira fileira que havia chorado quando ele gritou.
Você trabalhava numa empresa grande? Conseguiu perguntar, o coração disparando. Trabalhei sim, 20 anos como faxineira numa corporação. Mas fui demitida há uns meses. O patrão disse que eu era facilmente substituível. Ela riu sem amargura. Mas sabe que foi a melhor coisa que me aconteceu? Ricardo sentiu o sangue gelar. Era ela. Era exatamente ela. Por que foi a melhor coisa? Porque aprendi que a gente vale muito mais do que o emprego que tem. Hoje eu limpo casas, cuido de idosos, vendo doces na feira. Ganho menos, mas durmo em paz. E ainda sobra um pouco para ajudar quem precisa. Ela apontou para ele. Como você. Ricardo não conseguiu falar. A mulher que ele havia humilhado publicamente, que ele havia chamado de facilmente substituível, estava ali, alimentando-o com suas próprias mãos. Conceição, eu preciso te contar uma coisa. Calma, filho. Come primeiro. Conversa depois. Mas Ricardo não conseguia mais engolir. A comida tinha perdido o sabor. Ele estava olhando diretamente nos olhos da pessoa que havia destruído. E ela não fazia ideia de quem ele era. Ou fazia. Capítulo 4. O reconhecimento. Naquela noite, Conceição levou Ricardo para a comunidade onde morava. Um conjunto de casas simples no Capão Redondo, zona sul de São Paulo. A casa dela era pequena, mas limpa e acolhedora. Tinha um sofá surrado, uma televisão antiga e o cheiro inconfundível de lar. Você pode dormir no sofá hoje. Amanhã a gente vê como você se vira. Ricardo, exausto, aceitou a generosidade sem questionar. Pela primeira vez em meses, dormiu em uma cama, ou pelo menos algo parecido com uma. Na manhã seguinte, acordou com o cheiro de café e pão fresquinho. Conceição estava na cozinha, preparando o café da manhã como se fosse a coisa mais natural do mundo ter um estranho em casa. Dormiu bem? Melhor do que há muito tempo, admitiu Ricardo. Conceição, eu preciso te fazer uma pergunta. Pode perguntar. Você me reconhece? De algum lugar? Conceição parou de mexer o açúcar no café e o olhou diretamente nos olhos. Por um longo momento, eles se encararam em silêncio. Reconheço sim. O coração de Ricardo quase parou. Desde ontem, quando você disse seu nome. Demorou um pouco, mas lembrei. Você é Ricardo Montebello, meu ex-patrão. Conceição, Calma, deixa eu terminar. Ela serviu 2 xícaras de café e se sentou à frente dele. Quando te reconheci, minha primeira reação foi de raiva. Você me humilhou na frente de 40 pessoas. Me fez chorar no dia que eu mais precisava de dignidade. Ricardo baixou a cabeça, incapaz de olhar para ela. Mas sabe o que pensei depois? Pensei. Deus tem um jeito estranho de equilibrar as coisas. Você estava ali, na rua, com mais fome do que eu já tive na vida inteira. Poderia ter passado reto, fingido que não te via. Por que não fez isso? Porque, Ricardo, eu não sou você. Eu não consigo ver uma pessoa sofrendo e virar as costas. Não importa quem essa pessoa seja ou o que ela me fez. As lágrimas que Ricardo vinha segurando há meses finalmente escorreram. Não eram lágrimas de autocomiseração. Eram lágrimas de reconhecimento. Reconhecimento de que estava diante de uma pessoa infinitamente melhor do que ele jamais havia sido. Conceição, eu sinto muito. Eu sinto muito por tudo. Você não merecia ser tratada daquele jeito. Ninguém merecia. Eu sei que você sente. Posso ver nos seus olhos. Você pode me perdoar? Conceição tomou um gole do café e ficou pensativa por um longo momento. Ricardo, perdão não é algo que se pede. É algo que se constrói. Você quer mesmo ser perdoado? Mais do que qualquer coisa na vida. Então você vai ter que provar. Com ações, não com palavras. Capítulo 5. A lição de humildade. Durante as 2 semanas seguintes, Ricardo viveu uma experiência que jamais imaginou possível. Acordava às 5 da manhã, tomava café simples com pão e manteiga e acompanhava Conceição em sua rotina de trabalho. Na segunda-feira,
foram limpar a casa de Dona Marina, uma senhora de 80 anos que morava sozinha em Pinheiros. Ricardo, você vai aprender que cada casa conta uma história, disse Conceição enquanto organizavam os produtos de limpeza. E nosso trabalho é cuidar dessas histórias com respeito. Dona Marina recebeu Ricardo com desconfiança inicial, mas Conceição a tranquilizou. Ele está aprendendo, Dona Marina. Todo mundo merece uma segunda chance. Enquanto limpava o banheiro, algo que jamais havia feito na vida, Ricardo ouviu Conceição conversando com a idosa na sala. Como vai a filha, Dona Marina? Ah, Conceição, ela não me liga há 2 meses. Está muito ocupada com a vida dela em Londres. Às vezes penso que quando a gente fica velho, vira um estorvo para os filhos. Não diga isso. Tenho certeza de que ela te ama muito. Você é a única pessoa que me visita além do Ricardo hoje. Vocês são minha família agora. Ricardo parou de esfregar o vaso sanitário e ficou ouvindo. Dona Marina estava pagando R$100 pela limpeza, mas Conceição estava oferecendo muito mais do que isso. Estava oferecendo companhia, carinho, dignidade. Na terça-feira, foram cuidar do Sr. Antônio, um aposentado com Alzheimer. Bom dia, Sr. Antônio. Como o senhor está hoje? Quem é você, minha filha? Sou Conceição, lembra? Venho aqui toda terça cuidar do senhor. Ah, sim. Conceição. E esse rapaz? É o Ricardo. Ele vai nos ajudar hoje. Durante 3 horas, Ricardo observou Conceição dar banho em Sr. Antônio, trocar suas roupas, dar-lhe remédios e ainda encontrar tempo para conversar sobre os velhos tempos que ele ainda conseguia lembrar. Por que ele às vezes te chama de filha? Perguntou Ricardo no caminho de volta. Porque para ele, sou a filha que ele perdeu há 10 anos. O Alzheimer é cruel, Ricardo. Mas se fingir que sou a filha dele o faz feliz por algumas horas, qual é o problema? Você não acha desonesto? Conceição parou de andar e o encarou. Desonesto é quando você tem o poder de fazer o bem e escolhe fazer o mal. O Sr. Antônio não tem mais muito tempo, Ricardo. Se posso dar a ele um pouquinho de felicidade, fingindo ser quem ele precisa que eu seja, vou fazer isso sem pensar 2 vezes. Na quarta-feira, acompanhou Conceição na feira livre, onde ela vendia brigadeiros e beijinhos que fazia em casa. Conceição, como vai, minha linda? Gritou seu Manuel, dono da barraca de verduras ao lado. Tudo ótimo, seu Manuel. E a esposa? Ah, ela está melhor da pneumonia. Obrigado por perguntar. E obrigado pelos doces que você mandou quando ela estava internada. Não esqueci. Imagina, seu Manuel. Somos vizinhos aqui. Ricardo observava, fascinado. Conceição conhecia a história de cada feirante, lembrava dos aniversários, perguntava pelos filhos, oferecia ajuda quando alguém precisava. Conceição, disse Ricardo no final do dia, você não ganha dinheiro suficiente para ficar dando doce de graça. Ricardo, você ainda não entendeu nada, né? Ela sorriu. Eu não dou doce de graça. Eu invisto em relacionamentos. Seu Manuel sempre me dá os melhores tomates. Dona Rosa me avisa quando tem promoção na carne. João do Peixe me guarda os melhores filés. Isso é estratégico? Isso é humano, Ricardo. Quando você cuida das pessoas, elas cuidam de você. É simples assim. Naquela noite, deitado no sofá de Conceição, Ricardo refletiu sobre as últimas semanas. Ele havia perdido tudo: dinheiro, status, poder, mas estava aprendendo coisas que nunca imaginou existir. Capítulo 6. A revelação do coração. Na quinta-feira da 3ª semana, aconteceu algo que mudaria tudo. Conceição acordou com febre alta e mal conseguia se levantar da cama. Vai sem mim hoje, Ricardo. Dona Clara está esperando a limpeza, não posso deixar ela na mão. Conceição, você está doente. Vou ligar e cancelar. Não. Dona Clara tem 78 anos e mora sozinha. A casa dela é grande demais para ela cuidar sozinha. Se eu não for, ela vai tentar fazer sozinha e pode se machucar. Ricardo se viu em uma situação inédita. Pela primeira vez na vida, alguém estava dependendo dele para algo que realmente importava. Não para assinar contratos ou demitir pessoas, mas para cuidar de outra pessoa. Eu vou,
Você? Eu vou no seu lugar. Você me ensinou onde fica, o que fazer. Posso cuidar da casa da Dona Clara. Conceição o olhou com surpresa e um sorriso fraco. Tem certeza? Tenho. 2 horas depois, Ricardo estava na porta de uma casa colonial na Vila Madalena, segurando os produtos de limpeza e sentindo-se mais nervoso do que em qualquer reunião empresarial que já havia participado. Dona Clara abriu a porta. Uma senhora elegante, de cabelos brancos e olhos azuis muito vivos. Você não é a Conceição. Não, senhora. Sou Ricardo. Conceição está doente hoje, então vim no lugar dela. Entendi. E você sabe fazer o serviço? Estou aprendendo, senhora. Dona Clara o analisou de cima a baixo. Entre. A casa era linda, cheia de antiguidades e fotografias de família. Ricardo começou pela sala, tentando lembrar de tudo que Conceição havia lhe ensinado. Rapaz, chamou Dona Clara após 1 hora. Você está limpando esse móvel há 20 minutos. Ele já está brilhando. Desculpe, Dona Clara. Ainda estou aprendendo. Vem cá, senta um pouco. Você parece mais nervoso do que eu no meu primeiro encontro. Eles se sentaram na cozinha e Dona Clara serviu um café. Você é novo nesse trabalho? Muito novo. E antes, o que fazia? Ricardo hesitou. Eu trabalhava em escritório. Executivo? Algo assim. Dona Clara o estudou com atenção. Você fala como quem teve estudo. O que aconteceu? Perdeu o emprego? Perdi. Tudo. Ah. Ela assentiu com compreensão. A vida às vezes faz isso com a gente. Dá tudo numa mão e tira tudo com a outra. A senhora já passou por isso? Filho, eu já fui muito rica. Meu marido tinha uma fábrica de tecidos. Éramos donos de 5 casas, 3 carros importados. Eu nem sabia o preço do pão. O que aconteceu? Meu marido morreu num acidente de carro em 1987. Descobri que ele estava devendo mais do que possuía. Perdi tudo em 2 anos. Tive que aprender a trabalhar, a cuidar de mim mesma, a ser uma pessoa de verdade. E como foi? No começo, horrível. Chorei, senti raiva, me revoltei contra Deus e contra o mundo. Ela tomou um gole do café. Mas sabe o que descobri? O quê? Que quando você tem tudo, não precisa de ninguém. E quando não precisa de ninguém, não conhece ninguém de verdade. Perder tudo me forçou a conhecer pessoas como a Conceição. Conceição é especial mesmo. Muito especial. Ela me ajuda há 5 anos, desde que fiquei viúva pela 2ª vez. Nunca me cobra 1 centavo a mais, sempre pergunta como estou. Lembra do meu aniversário. Dona Clara sorriu. Você tem sorte de ter encontrado ela. Tenho mesmo. E ela tem sorte de ter encontrado você. Por quê? Porque você está aqui, cuidando de mim, mesmo sendo estranho. Isso diz muito sobre seu caráter. Quando Ricardo terminou a limpeza, Dona Clara insistiu em pagar o valor integral, mesmo ele tendo demorado o dobro do tempo normal. Dona Clara, não precisa... Precisa sim, e mais uma coisa. Ela lhe deu um envelope. Isso é para a Conceição, um remédio que pode ajudar com a febre dela. No caminho de volta, Ricardo abriu o envelope. Dentro, havia 200 reais e um bilhete, para o remédio da Conceição e um agrado para vocês 2. Obrigada por cuidarem de mim. Clara. Conceição. Naquele momento, Ricardo entendeu algo fundamental. Havia encontrado uma família que nunca soube que precisava. Capítulo 7. O peso do passado. 1 semana depois, Ricardo estava na casa de Conceição assistindo ao Jornal Nacional quando sua vida mudou novamente. Não para melhor. Ex-CEO da Corporação Montebello foi indiciado hoje por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. A Polícia Federal emitiu mandado de prisão preventiva para Ricardo Montebello, que está foragido há 4 meses. A foto dele apareceu na tela. Uma foto dos tempos de CEO, onde ele usava um terno de 5.000 reais e sorria com arrogância para os fotógrafos.
Conceição se virou lentamente para ele. Ricardo, eu posso explicar. Conceição, você é foragido da justiça? Não é bem assim. Eu não fiz nada do que estão me acusando. Meu contador? Você mentiu para mim. Não menti. Só não contei tudo. Conceição desligou a televisão e ficou em silêncio por vários minutos. Ricardo sentia o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ela conseguia ouvir. Por favor, me deixe explicar. Explica! Durante a próxima hora, Ricardo contou tudo. Falou sobre Rodrigo, sobre o golpe, sobre como perdeu tudo da noite para o dia. Falou sobre os crimes que não cometeu e sobre os erros que realmente cometeu. Conceição, eu nunca roubei dinheiro. Mas eu roubei outras coisas. Roubei a dignidade das pessoas. Roubei a esperança dos meus funcionários. Roubei 20 anos da sua vida tratando você como se fosse invisível. E agora? Agora eu não sei o que fazer. Se me entregar, vou ser condenado por crimes que não cometi. Se continuar fugindo, vou ser um criminoso para sempre. Conceição se levantou e foi até a janela. Ricardo, você quer saber o que eu acho? Quero. Acho que você tem que se entregar. Como? Porque você não é mais a mesma pessoa de 4 meses atrás. Você aprendeu a trabalhar, a cuidar das pessoas, a ser humano. Isso conta. Conceição, se eu me entregar, vou para a cadeia. Posso ficar preso por anos. E se você não se entregar, vai ficar preso numa mentira para sempre. Ela se virou para ele. Ricardo, qual é a diferença entre uma prisão com grades e uma prisão sem elas? Se nos 2 casos você não é livre. Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, pensando nas palavras de Conceição. Ela estava certa, como sempre. Ele não era livre. Vivia com medo de ser reconhecido, com medo de ser preso, com medo de voltar a ser quem era antes. No dia seguinte, tomou uma decisão. Capítulo 8. A escolha mais difícil. Alô, Marcos. Sou eu, Ricardo. Ricardo? Cara, onde você está? A PF está te procurando em todo lugar. Eu sei. Marcos, eu quero me entregar. Silêncio do outro lado da linha. Você está falando sério? Nunca estive tão sério na vida. Ricardo, você sabe que pode pegar até 20 anos de prisão, né? Sei. Mas também sei que sou inocente dos crimes que estão me acusando. E prefiro provar minha inocência na cadeia do que viver como um culpado em liberdade. Você mudou, cara. O Ricardo que eu conheço jamais se entregaria. O Ricardo que você conhece morreu há 4 meses, Marcos. E foi a melhor coisa que já me aconteceu. Onde você quer se entregar? Na superintendência da PF, amanhã às 9. Você pode estar lá? Claro. Ricardo, você tem certeza disso? Absoluta. Quando desligou o telefone, Conceição estava na porta da cozinha. Ouviu tudo? Ouvi. Você tem certeza? Conceição, você me ensinou que a gente vale muito mais do que o emprego que tem, lembra? Hoje eu aprendi que a gente vale muito mais do que os problemas que tem também. Ela sorriu e veio sentar ao lado dele. Ricardo, quando você sair da prisão, porque você vai sair, eu tenho certeza. O que pretende fazer? Não sei. Talvez continuar limpando casas. Aprendi que é um trabalho digno. Aprendeu mesmo? Aprendi que dignidade não tem a ver com o que você faz. Tem a ver com como você faz. Naquela última noite em liberdade, Conceição preparou uma janta especial. Arroz, feijão, bife acebolado e uma farofa que ela disse ser receita de família há 3 gerações. Conceição, por que você fez tudo isso por mim? Ricardo, você quer a resposta honesta? Quero. Porque eu vi naquele primeiro dia, quando você estava pedindo esmola na rua, que você não era um homem mau. Você era um homem perdido. E pessoas perdidas às vezes só precisam de alguém que acredite nelas. E você acreditou em mim. Desde o primeiro momento. Mesmo sabendo quem eu era? Principalmente sabendo quem você era. Porque eu sabia que se você conseguisse mudar, qualquer pessoa consegue. Às 11 horas da noite, eles estavam sentados no sofá, em silêncio. Não era um silêncio desconfortável.
Era o silêncio de duas pessoas que haviam encontrado uma conexão verdadeira, apesar de todas as diferenças. Conceição? Oi? Obrigado, por tudo. Não precisa agradecer, Ricardo. Você faria o mesmo por mim. Faria? Faria. Porque é quem você é agora. Capítulo 9. O dia da verdade. Na manhã seguinte, Ricardo acordou às 6 horas, tomou banho, vestiu a roupa mais limpa que tinha, uma calça jeans e uma camisa azul que Conceição havia lavado na noite anterior, e se preparou para enfrentar seu destino. Conceição fez café da manhã como se fosse um dia normal. Pão francês, manteiga, café preto e uma geleia de goiaba caseira. Nervoso? Perguntou ela. Apavorado, admitiu Ricardo, mas também aliviado. Por quê? Porque pela primeira vez em 4 meses vou dormir em paz, mesmo que seja numa cela. Às 8, eles saíram de casa. Conceição insistiu em acompanhá-lo até a superintendência da Polícia Federal. Você não precisa fazer isso, Conceição. Preciso sim. Você é minha família agora. O prédio da PF estava cheio de jornalistas. Alguém havia vazado a informação de que Ricardo Montebello se entregaria naquela manhã. Ricardo, é verdade que você roubou 50 milhões? Onde estava escondido esses meses? Vai confessar os crimes? Ricardo parou na escadaria e, pela primeira vez em meses, olhou diretamente para as câmeras. Mas cometi outros crimes. Crimes contra a dignidade humana, contra pessoas que dependiam de mim, contra funcionários que confiaram em mim. Quem é a mulher que está com você? Ricardo olhou para Conceição, que estava ao seu lado, firme como uma rocha. Esta é Conceição Silva. Ela foi minha funcionária por 20 anos. Foi demitida injustamente por mim há 5 meses. E mesmo assim, me salvou quando eu mais precisava. Como assim te salvou? Ela me ensinou que riqueza não é o que você tem no banco. É quantas pessoas torcem por você quando você não tem nada. As perguntas continuaram, mas Ricardo não respondeu mais nada. Segurou a mão de Conceição e subiu os degraus em direção à entrada do prédio. Marcos estava esperando na recepção, junto com 2 delegados da Polícia Federal. Ricardo Montebello? Sou eu. Está preso. Quando colocaram as algemas, Ricardo se virou para Conceição. Conceição, obrigado por me dar uma chance de ser uma pessoa melhor. Ricardo, você não precisa de chance nenhuma. Você já é. Capítulo 10. Prisão e revelações. A penitenciária de Tremembé não era exatamente o que Ricardo imaginava, mas também não era o inferno que esperava. Dividiu a cela com 3 outros presos. Jair, condenado por roubo, Sebastião, que cumpria pena por tráfico, e Douglas, preso por estelionato. E aí, Ricão, primeira vez na cadeia? Perguntou Jair no primeiro dia. Primeira e espero que última. Todo mundo espera isso aqui, mano, mas poucos conseguem. Durante as primeiras semanas, Ricardo tentou manter distância dos outros presos. Ainda tinha aquele ar de superioridade, mesmo vestindo o uniforme laranja e comendo comida de bandeja. Mas a prisão tem um jeito de quebrar as pessoas, ou de consertá-las. Foi Douglas quem primeiro notou que Ricardo era diferente dos outros colarinhos brancos que passavam por ali. Cara, você limpa a cela melhor que faxineira profissional. Onde aprendeu isso? Com uma amiga. Que tipo de amiga? Uma pessoa que me ensinou que trabalho não diminui ninguém. Interessante. A maioria dos empresários que passa aqui acha que é humilhação fazer qualquer coisa com as próprias mãos. 3 meses depois da prisão, Ricardo recebeu uma visita inesperada. Não era Marcos, seu advogado. Era Conceição. Ela estava sentada do outro lado do vidro, usando um vestido simples e um sorriso que iluminou o dia cinzento de Ricardo. Como você está? Foi a primeira coisa que ela perguntou. Melhor do que esperava. E você? Trabalhando, cuidando das minhas velhinhas, vendendo doce na feira, a vida seguindo. Conceição, você não precisava vir aqui. Claro que precisava. Você é meu amigo. Durante a visita de 1 hora, ela contou sobre Dona Clara, que havia perguntado sobre ele várias vezes. Sobre Sr. Antônio, que às vezes ainda perguntava pelo rapaz que veio aqui. Sobre os feirantes,
que mandavam lembranças. Ricardo, tem uma coisa que preciso te contar. O quê? Lembra do seu contador, Rodrigo? Lembro. Por quê? Ele morreu num acidente de carro semana passada. Ricardo sentiu um misto de tristeza e alívio. Tristeza porque, apesar de tudo, Rodrigo havia sido importante em sua vida. Alívio porque talvez agora conseguisse provar sua inocência. Mas tem mais, Ricardo. Antes de morrer, ele deixou uma carta confessando tudo. Admitiu que falsificou sua assinatura, que você não sabia de nada, que inventou as acusações para diminuir sua própria pena. O coração de Ricardo acelerou. Isso significa que seu advogado acha que você pode ser solto em algumas semanas. Naquela noite, na cela, Ricardo não conseguiu dormir. Não de ansiedade ou medo, mas de uma estranha sensação de que sua vida estava prestes a mudar novamente. E aí, Ricão? Perguntou Sebastião. Ouviu que pode sair logo. Animado? Sim e não. Como assim? Animado para sair. Não animado para voltar a ser quem eu era. Cara, você não volta a ser quem era. Você se torna quem escolhe ser. Palavras sábias de um traficante de 23 anos que nunca terminou o ensino médio. A prisão estava cheia de lições improváveis. Capítulo 11. Liberdade e recomeço. 6 semanas depois, Ricardo estava na porta da penitenciária com uma sacola de pertences pessoais e um futuro completamente incerto. Marcos estava esperando com o carro. E então, homem livre, o que pretende fazer agora? Primeiro quero ver a Conceição. Ricardo, você sabe que ainda pode recuperar parte do seu patrimônio, né? Com a confissão do Rodrigo, conseguimos provar que pelo menos 30 milhões de reais foram desviados sem seu conhecimento. E depois? Depois você reconstrói sua empresa, volta ao mercado, retoma a sua vida. Ricardo ficou em silêncio durante todo o trajeto até a casa de Conceição. Quando chegaram na comunidade do Capão Redondo, Marcos olhou ao redor com desconforto. Você tem certeza de que quer descer aqui? Tenho. Ricardo, não quero ser insensível, mas você não precisa mais dessas pessoas. Você está livre, vai ter dinheiro de novo. Marcos, essas pessoas não são uma necessidade, são minha escolha. Ricardo bateu na porta da pequena casa e ouviu a voz familiar de Conceição gritando. 1 minutinho! Quando ela abriu a porta e o viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Ricardo, você saiu? Saí e vim direto aqui. Entra, entra, vou fazer um café. A casa estava exatamente igual. O mesmo sofá surrado, a mesma televisão antiga, o mesmo cheiro de lar. Mas algo havia mudado. Havia uma foto na parede que não estava lá antes. Era uma foto de Ricardo e Conceição no dia da feira, sorrindo ao lado da barraca de doces. Ele nem lembrava de alguém ter tirado aquela foto. Conceição, de onde veio isso? Ah, João do Peixe tirou naquele dia. Achei bonita e resolvi emoldurar. Somos família, né? Família. A palavra ecoou na mente de Ricardo. Aos 42 anos, ele finalmente entendia o significado real dessa palavra. Conceição, preciso te fazer uma pergunta. Pode perguntar. Você aceita ser minha sócia? Sócia de quê? De uma empresa de limpeza e cuidados domiciliares. Você com sua experiência, eu com... Bem, com o que aprendi com você. Ricardo, você pode ter milhões de novo. Por que quer continuar limpando casa? Porque aprendi que existem diferentes tipos de riqueza. E eu quero o tipo que dura para sempre. Que tipo é esse? O tipo que você constrói cuidando das pessoas. Conceição sorriu e estendeu a mão para ele. Aceito, mas com uma condição. Qual? A gente contrata todos os funcionários que você demitiu naquele dia. Se eles quiserem trabalhar conosco, claro. Todos. Todos, começando pelo João. Capítulo 12. O círculo se fecha 1 ano depois. Ricardo estava em pé na frente de um pequeno prédio comercial na Vila Madalena. A placa na entrada dizia: Conceição em Ricardo, cuidados com amor.
A empresa havia começado com apenas eles dois, mas rapidamente cresceu. João havia aceitado ser coordenador de segurança patrimonial para idosos. Patrícia, a ex-secretária, virou gerente administrativa. Outros ex-funcionários da Corporação Montebello encontraram um novo lar na pequena empresa. "Reunião das 10h!" gritou Conceição do segundo andar. Ricardo subiu as escadas. Não havia elevador, e ele fazia questão de que continuasse assim. Cada degrau era um lembrete de onde havia chegado e de onde nunca mais queria voltar. A sala de reuniões era simples. Uma mesa de madeira, cadeiras confortáveis e uma parede cheia de fotos dos clientes que atendiam. Dona Clara, Sr. Antônio, Dona Marina e dezenas de outros idosos que haviam se tornado parte da família estendida da empresa. "Pessoal", começou Ricardo, "temos algumas novidades para compartilhar." Os 8 funcionários, todos ex-empregados da corporação, se ajeitaram nas cadeiras. Primeiro, fechamos contrato com a prefeitura para cuidar de 50 idosos em situação de vulnerabilidade social. Aplausos. Segundo, conseguimos financiamento para abrir uma filial na Zona Norte. Mais aplausos. E terceiro, Ricardo olhou para Conceição. A sócia majoritária tem um anúncio a fazer. Conceição se levantou, um pouco tímida. "Gente, vocês sabem que sempre sonhei em ter uma casa própria. Pois então, consegui comprar uma casinha aqui na Vila Madalena, com jardim e tudo." A sala explodiu em comemoração. João começou a bater palmas. Patrícia começou a chorar de alegria. E todos se levantaram para abraçar Conceição. "Mas o mais importante", continuou Conceição, "é que agora posso receber vocês todos para um almoço de domingo como uma família de verdade." Ricardo sentiu uma emoção estranha no peito. Não era nostalgia dos tempos de riqueza. Era gratidão profunda por ter encontrado algo que dinheiro nenhum poderia comprar. Após a reunião, ele e Conceição caminharam até a casa nova dela. Era pequena, simples, com 2 quartos e um jardim onde ela já havia plantado tomates e manjericão. "Ricardo, posso te fazer uma pergunta?" "Claro." "Você sente falta da vida de antes?" Ricardo pensou por um longo momento. "Sabe o que eu sinto falta?" "O quê?" "Sinto falta da sensação de poder, mas não do poder sobre as pessoas, do poder de ajudar as pessoas. E você tem isso agora." "Tenho, mais do que nunca." Eles se sentaram no jardim, observando o movimento da rua. Crianças brincando, vizinhos conversando, a vida acontecendo de forma simples e verdadeira. "Conceição? Oi? Você salvou minha vida." "Não, Ricardo. Você que salvou a sua própria vida. Eu só mostrei o caminho." "Qual caminho?" "O caminho de volta para casa." "Casa?" "Para o seu coração." Capítulo 13. O reencontro. 2 anos após sua saída da prisão, algo inesperado aconteceu. Ricardo estava limpando a casa de uma nova cliente em Alphaville quando tocou a campainha. "Oi, sou Helena Montebello", disse a mulher elegante na porta. "Sou a nova proprietária desta casa." Ricardo quase derrubou o balde de água que carregava. Helena era sua ex-esposa. "Ricardo, o que você está fazendo aqui?" "Trabalho aqui, Helena." "Trabalha como?" "Serviços de limpeza e cuidados domiciliares." Helena o olhou de cima a baixo, tentando processar a informação. O homem na sua frente usava um uniforme simples, tinha as mãos calejadas e uma expressão de paz que ela jamais havia visto nele durante os 15 anos de casamento. "Ricardo, o que aconteceu com você?" "A vida aconteceu, Helena. Mas... Você tem uma empresa de limpeza?" "Tenho. Sou sócio da Conceição." "Quem é a Conceição?" "A pessoa mais importante da minha vida." Helena sentiu uma pontada de algo que poderia ser ciúme ou curiosidade. "Ricardo, podemos conversar? Em particular?" "Claro. Conceição, você pode continuar na sala?" "Eu volto em alguns minutos." Conceição, que havia acompanhado toda a cena discretamente, acenou com a cabeça. Ricardo e Helena saíram para o jardim. "Ricardo,
Eu preciso te pedir desculpas. Por quê? Por ter te abandonado quando você mais precisava. Quando soube que você estava preso, que havia perdido tudo, eu simplesmente desapareci. Helena, você fez o que achava certo na época. Não, Ricardo. Eu fiz o que era mais fácil para mim. Me casei com o Maurício 3 meses depois da sua prisão. Ricardo não sentiu raiva nem mágoa. Sentiu algo próximo à compaixão. Helena, você é feliz? Eu não sei. Maurício tem dinheiro, me dá segurança, mas olhando para você agora, vejo algo que nunca vi quando éramos casados. O quê? Paz. Você parece em paz. Estou em paz. Como? Você perdeu tudo. Helena, eu perdi coisas, mas encontrei algo muito mais valioso. O quê? Propósito. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Helena observava Ricardo com uma expressão que misturava admiração e confusão. Ricardo, você pode me perdoar? Já perdoei há muito tempo, Helena. Como? Porque aprendi que perdão não é sobre a pessoa que te machucou. É sobre a pessoa que você escolhe ser. Quando voltaram para dentro da casa, Conceição estava terminando a limpeza da cozinha. Helena, esta é Conceição. Conceição, esta é Helena, minha ex-esposa. As duas mulheres se cumprimentaram cordialmente, mas Ricardo notou que Conceição analisava Helena com atenção. Prazer em conhecê-la, Conceição. Ricardo me disse que vocês são sócios. Somos, e amigos, e família. Família. Conceição me acolheu quando eu não tinha nada, explicou Ricardo. Me ensinou a trabalhar, a ser uma pessoa melhor, a encontrar valor nas pequenas coisas. Helena olhou entre os dois e entendeu algo que não conseguiu verbalizar. Bom, eu preciso sair. Ricardo, você pode me visitar às vezes, para conversarmos? Claro, Helena. Você sempre será importante para mim. Depois que Helena saiu, Conceição e Ricardo terminaram o trabalho em silêncio. Ela ainda gosta de você, disse Conceição no carro. Eu sei. E você? Ainda gosta dela? Ricardo pensou na pergunta enquanto dirigia pelas ruas de São Paulo. Conceição, eu vou te contar uma coisa. Durante 15 anos de casamento com Helena, nós conversávamos sobre trabalho, dinheiro, viagens, status social. Mas nunca conversamos sobre sonhos, medos, esperanças ou sobre quem realmente éramos por dentro. E agora? Agora eu converso sobre essas coisas todos os dias. Com você, com nossos funcionários, com os idosos que cuidamos. Encontrei intimidade verdadeira onde menos esperava. Ricardo... Oi? Você está dizendo que me ama? Ricardo quase parou o carro no meio da avenida. Conceição, Porque se está, eu preciso te contar uma coisa também. O quê? Que eu te amo há muito tempo. Não só como amigo, como homem, como companheiro, como a pessoa que eu escolheria estar ao lado pelo resto da vida. Ricardo parou o carro na primeira oportunidade e se virou para ela. Conceição, você tem certeza do que está dizendo? Absoluta. Tenho 56 anos, Ricardo. Já passei da idade de ter dúvidas sobre o que sinto. Mas nós somos tão diferentes. Éramos diferentes. Agora somos complementares. Ricardo a olhou nos olhos e viu algo que nunca havia visto em nenhuma mulher. Aceitação completa. Conceição o conhecia no seu pior e no seu melhor, e ainda assim escolhia ficar. Conceição Silva, você aceita se casar comigo? Ricardo Montebello, eu aceito, mas com uma condição. Qual? A cerimônia vai ser na nossa casa, com nossa família, os funcionários, os idosos que cuidamos, os feirantes, todo mundo que realmente importa. E meu dinheiro, se eu recuperar parte da herança... O dinheiro é seu, Ricardo, mas o coração é nosso. Capítulo 14. O casamento. 6 meses depois, o quintal da casa de Conceição estava decorado com flores do jardim e luzes de barbante. Não havia buffet sofisticado. Cada convidado havia trazido um prato para compartilhar,
no melhor estilo festa junina. Ricardo usava um terno simples, comprado numa loja popular. Conceição, um vestido branco que ela mesma havia costurado. Não havia lista de presentes caros nem lua de mel em Paris. Havia algo muito mais valioso. Uma família escolhida celebrando o amor verdadeiro. O padre era João, que havia se tornado pastor da igreja local depois de sair da prisão por roubo, algo que Ricardo descobriu apenas alguns meses antes, quando João finalmente contou sua história. "Irmãos", começou João, "estamos aqui para celebrar a união de duas pessoas que nos ensinaram que o amor verdadeiro nasce da adversidade e cresce com a generosidade." Na primeira fileira estavam Dona Clara, que insistiu em vir mesmo com seus 80 anos, Senhor Antônio, que naquele dia parecia lembrar de tudo perfeitamente, Dona Marina e dezenas de outros idosos que haviam se tornado família. "Ricardo", continuou João, "você quer tomar Conceição como sua esposa para cuidar dela na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza?" "Quero, mas principalmente na pobreza, porque foi ali que encontramos nossa riqueza verdadeira." "Conceição, você quer tomar Ricardo como seu esposo para apoiá-lo nos momentos bons e ruins, para amá-lo sem julgamentos?" "Quero. E quero que ele saiba que o homem que eu estou esposando hoje não é o CEO que conheci há 3 anos. É o homem que descobriu quem realmente era quando perdeu tudo. Então, pela autoridade que Deus me deu como pastor desta comunidade, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva." O beijo foi simples, doce e genuíno. Ao redor deles, 40 pessoas aplaudiram não por educação, mas por alegria verdadeira. Durante a festa, enquanto observava seus convidados, ex-presidiários, faxineiras, vendedores de feira, idosos esquecidos pela família, Ricardo se lembrou de todas as festas de gala que havia organizado quando era CEO. Milhares de reais gastos, centenas de pessoas importantes, mas nenhuma intimidade, nenhuma conexão real. "Em que está pensando?" perguntou Conceição, chegando por trás dele. "Estou pensando que esta é a primeira festa da minha vida, onde eu conheço realmente todas as pessoas presentes." "E o que você acha disso?" "Acho que é a definição de riqueza." Naquela noite, depois que todos os convidados foram embora e eles terminaram de limpar o quintal juntos, Ricardo e Conceição se sentaram no sofá. O mesmo sofá onde ele havia dormido quando era um desconhecido na rua. "Conceição, posso te fazer uma pergunta?" "Sempre. Quando você me encontrou naquele primeiro dia na Rua Augusta, você sabia quem eu era?" Conceição sorriu misteriosamente. "Ricardo, você quer a resposta honesta?" "Sempre quero. Eu sabia desde o primeiro momento. Reconheci você na hora." "O quê?" Ricardo quase caiu do sofá. "E por que não disse nada?" "Porque você precisava descobrir quem era sem os rótulos. Se eu tivesse dito que te reconhecia, você teria ficado na defensiva, com vergonha tentando se explicar, ao invés de aprender. Então, todo esse tempo eu estava esperando você se tornar a pessoa que eu sabia que existia por baixo de toda aquela arrogância. E se eu não tivesse mudado? Mas você mudou, e sabe por quê? Por quê? Porque no fundo, por baixo de todo aquele orgulho ferido e toda aquela raiva, você sempre foi uma boa pessoa. Você só havia esquecido." Ricardo ficou em silêncio, processando a revelação. "Conceição, você me enganou. Eu te salvei." "A mesma coisa?" "Às vezes, sim." Eles riram juntos, e Ricardo entendeu que havia encontrado não apenas uma esposa, mas uma parceira no sentido mais profundo da palavra.